Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 22 de junho de 2021, terça-feira. Eu sou Júlia Stanzioni, falando do vacinômetro aqui no estado de São Paulo. Mais de 22 milhões de pessoas vacinadas por aqui. Juntos a gente confere muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. Hoje a gente vai falar sobre o governo de São Paulo que quer punir quem não cumprir a ordem de vacinação. A gente fala também sobre um sistema que monitora a circulação na capital paulista. Outro assunto importante que a gente aborda por aqui são os 100 dias de trabalhos da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. E a gente vai direto com ela, a repórter Amanda Nascimento, que traz os assuntos mais importantes desse momento aqui no Parlamento Paulista. Bom dia, Amanda, tudo bem com você? Você está no plenário Juscelino Kubitschek. Temos já a sessão extraordinária rolando por aí, né, Amanda? Bom dia, Júlia. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Jornal da Rede Alesp. É isso mesmo, falo diretamente do plenário Juscelino Kubitschek, onde neste momento acontece a 49ª sessão extraordinária em ambiente virtual. Essa sessão é transmitida aqui diretamente de Juscelino Kubitschek. Os deputados participam de forma virtual e é comandada pelo presidente da casa, deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. Na pauta, o projeto de lei 359 de 2021, que é de autoria do senhor governador. Esse projeto que está na pauta, está aí sendo debatido pelos deputados neste exato momento, tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a contratar operações de crédito com instituições nacionais e internacionais, também a celebrar garantias com a Sabesp, alienar ou ceder o uso de imóveis e também a criação de uma loteria. Então, para explicar um pouquinho melhor para quem está nos acompanhando, esse projeto ele possibilita a contratação de empréstimos e também a criação de uma loteria estadual para investimentos. Então, o objetivo é a obtenção de recursos para melhorias no programa de metas para 2022. Falando assim de modo geral, porque é um projeto muito importante que tem sido debatido aqui na casa. Mas essa não é a única atividade no Parlamento Paulista nesta terça-feira. À 13h nós temos duas reuniões. Uma da Comissão de Educação e Cultura, que tem aí na pauta 37 itens para serem analisados, e também da Comissão de Saúde, na qual os parlamentares vão aí analisar 30 itens. Um pouco depois, à 13h30, nós também temos outras duas reuniões da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, que tem aí na pauta 21 itens, e também Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, com 15 itens na pauta. Às 14h, mais uma reunião da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, com 21 itens na pauta. Então, Júlia, um dia bastante movimentado aqui no Parlamento Paulista. Eu sigo aqui no plenário Juscelino Kubitschek, acompanhando a sessão extraordinária e logo mais volto no Jornal da Rede Alesp trazendo mais informações para vocês. Obrigada, viu, Amanda Nascimento, ali em loco na notícia. Daqui a pouco ela volta aqui no Jornal da Rede Alesp, então, para contar para vocês como está sendo essa manhã aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E no dia em que fez o balanço dos primeiros 100 dias de administração, a nova mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, o presidente da Alesp, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, anunciou que vai doar 150 mil cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social aqui no estado. A Assembleia Legislativa de São Paulo vai doar 150 mil cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social do estado. A arrecadação para a compra dos mantimentos provém da economia de 20 milhões de reais feita pela Casa nos primeiros 100 dias de mandato da nova mesa diretora. O presidente da Alesp, deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, fez o anúncio durante coletiva. Um número muito expressivo para que a gente possa juntos
melhorar a vida das pessoas e dando ali um alimento cada vez melhor para as pessoas em situação com muita vulnerabilidade. Entre as ações que tornaram a doação possível está a revisão de contratos de prestação de serviços e da economia das verbas de gabinete dos 94 parlamentares. É um momento que o Estado tem que ser mais barato, o Legislativo mais em conta e, assim, muitos avanços, muitos projetos de modernização da Assembleia, reduzindo o seu custo e, sobretudo, sendo mais eficiente. Hoje, a Assembleia Legislativa, e eu aqui quero parabenizar o deputado Carlão Pinhatari, nosso presidente, Rogério Nogueira, nosso segundo secretário. A Assembleia Legislativa hoje faz um golaço, né, ao entregar ao Fundo Social de Solidariedade 15 milhões de reais para a aquisição de 150 mil cestas básicas para que possam fazer esse enfrentamento da fome no estado de São Paulo. A entrega dos alimentos às famílias será feita por meio de entidades credenciadas ao Fundo Social de São Paulo. Fernando Chucri, presidente da instituição estadual, citou os critérios para a distribuição das cestas. O fundo tem feito a distribuição basicamente baseado em 2 critérios. Primeiro, a relação de famílias em pobreza e extrema pobreza de todos os municípios do estado. Então, todos os municípios do estado estarão recebendo cestas, já estão recebendo cestas básicas dentro desse critério. A segunda maneira são as entidades, no caso do município de São Paulo, cadastradas junto ao Fundo Social. Nós já atendemos mais de 1.000 entidades esse ano e vamos continuar atendendo as cadastradas no fundo. A primeira-dama do estado e presidente de honra do Fundo Social de São Paulo, Bia Dória, disse que a procura pelos serviços da instituição cresceu durante a pandemia. Inclusive pessoas que antes nunca pensavam em bater na porta e pedir, tipo pessoas de eventos, pessoal da cultura, enfim, várias classes de trabalhadores ficaram sem trabalho. Então essas pessoas, fizemos sim um cadastro, temos critérios, mas acabamos distribuindo onde a gente percebe que tem necessidade, independente de religiões, independente de bairro, e pode ser até num bairro rico, mas às vezes tem pessoas que não conseguem trabalho, e principalmente na grande periferia de São Paulo e em todos os municípios, 645 municípios, todas as prefeituras receberam. Nenhum dos postos de vacinação da cidade de São Paulo vai aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira. A suspensão foi anunciada pelo secretário municipal da Saúde, o Edson Aparecido, na segunda-feira, ontem, depois de mais de 60% dos postos de vacinação aqui da capital ficarem sem doses. Nessa terça, apenas pessoas em busca da segunda dose poderão ser vacinadas, já que o dia será dedicado a repor os estoques. O mesmo acontecerá em outras 3 capitais, Campo Grande, Florianópolis e Aracaju, que também suspenderam a imunização de primeira dose por falta de imunizantes. Ainda de acordo com o secretário, a imunização de pessoas com 48 anos aqui na capital paulista, prevista para ter início na quarta-feira, vai ser adiada. O secretário informou também que a vacinação das faixas etárias seguintes pode ser afetada e que novas datas para os próximos grupos devem ser divulgadas de acordo com o recebimento de remessas do governo estadual. Com o adiamento da vacinação das pessoas com 48 anos na quarta-feira, apenas as pessoas com 49 anos serão imunizadas nessa data. Inicialmente seriam imunizadas as de 48 e 49 anos. Já o governo estadual atribuiu a escassez ao atraso nas entregas do Ministério da Saúde. O metrô lançou na última terça-feira o edital para a licitação que vai contratar as obras de um novo acesso para a Estação Paulista da linha 4 amarela. A nova entrada ficará na Rua Bela Sintra e o objetivo é distribuir melhor o fluxo de passageiros que utilizam a estação. O recebimento das propostas das empresas interessadas na construção está marcado para o dia 20 de agosto. A construção da nova entrada vai aproveitar uma área técnica já existente da própria estação. Esse acesso deverá levar os passageiros à entrada da Rua da Consolação, onde estão as escadas rolantes, escadas fixas e também elevador.
Paralelamente, o metrô trabalha em outro projeto para construir um novo túnel de ligação entre as estações Consolação, a linha 2 verde, e Paulista, linha 4 amarela. A empresa quer ampliar a capacidade de transferência entre essas estações. A licitação para as obras está em andamento e a meta é assinar o contrato e iniciar os trabalhos já nesse segundo semestre do ano. Com 53% da capacidade total de armazenamento, o sistema Cantareira está em nível de alerta com baixo volume de água. O volume está 6,5% menor do que em março. Especialistas estão preocupados com um possível desabastecimento, mas a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, nega essa possibilidade. Com a nova estação, a tendência é de que menos chuva agora no inverno e fique o alerta para que a população não desperdice água. O Brasil recebeu hoje 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen. O imunizante da Janssen será o primeiro a ser utilizado aqui no país, que precisa apenas de uma dose. As outras 3 vacinas já em utilização aqui no país precisam de 2 doses, com seus respectivos intervalos para completar a proteção contra a Covid-19. A quantidade recebida é uma antecipação do contrato do Ministério da Saúde com a Janssen, que envolve a compra de 38 milhões de doses. Inicialmente, a entrega de todas as vacinas está prevista para o último trimestre, a partir de outubro. O lote de 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen é metade do que estava previsto para chegar na semana passada. O Ministério da Saúde chegou a anunciar que 3 milhões de doses seriam enviadas ao Brasil. Com isso, as doses recebidas hoje poderão ser utilizadas até o dia 8 de agosto. A Abdala, uma das 5 vacinas experimentais desenvolvidas em Cuba contra a Covid-19, mostrou que o imunizante tem uma eficiência de 92,2% contra a doença na primeira análise da terceira e última fase de ensaios clínicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para que uma vacina experimental seja efetivada, deve demonstrar uma eficácia igual ou superior a 50%. Os ensaios clínicos da Abdala começaram em meados de março, com a participação de 48 mil voluntários de 19 a 80 anos de idade e sob o padrão internacional de estudo multicêntrico, randomizado, controlado por placebo e duplo cego. O país, que desde janeiro está passando pela terceira e a pior onda da pandemia, registrou hoje um novo recorde de casos diários e acumula 169.365 contágios pelo novo coronavírus e 1.170 mortes por Covid-19. Cuba não é membro do mecanismo COVAX da OMS, criado para dar aos países de baixa e média renda acesso às vacinas, nem as comprou no mercado internacional. De acordo com números oficiais, pouco mais de 2 milhões de cubanos, de uma população de 11 milhões, receberam pelo menos uma dose dessas vacinas Abdala. Vamos com a nossa primeira entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre o governo de São Paulo, que punirá pessoas que não cumprirem ordem de vacinação. O governo paulista regulamentou a Lei Estadual 17.320 de 2021, que penaliza administrativamente qualquer pessoa física que desrespeitar a ordem de vacinação contra a Covid-19 dos grupos prioritários, conforme o calendário já pré-definido no Plano Estadual, Nacional ou Estadual de Imunização. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Fernando José da Costa, secretário da Justiça e Cidadania aqui de São Paulo. Bom dia, secretário. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Um prazer falar com o senhor. Bom dia, Julie. Bom dia a todos que nos assistem na TV Alesp. É um prazer falar com vocês. E como você bem disse, agiu muito bem o Estado de São Paulo. Foi o primeiro Estado a criar uma legislação, e parabenizo aqui a Alesp pela criação da legislação que possibilita a punição administrativa com pena de multa das pessoas que furam fila dos planos nacional, estadual ou municipal de vacinação. E parabenizo também o governador João Dória por ter assinado o decreto que regulamenta essa legislação, criando uma comissão especial, da qual a Secretaria da Justiça e Cidadania
é a presidente dessa comissão e que tem a participação da Corregedoria Geral do Estado, da Secretaria da Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Regional. É mais uma medida de proteção às vidas das pessoas e de combate à Covid-19. Isso por quê? Porque o plano de vacinação, ele visa proteger pessoas em razão da sua idade, ele visa proteger categorias em razão da sua profissão ou em razão da sua saúde/comorbidade. Então, são pessoas que necessitam serem vacinadas, imunizadas antes de outros grupos de pessoas. Quando uma pessoa fura a fila desse plano de vacinação, ela está tirando a oportunidade de uma pessoa, em razão da sua idade, da sua comorbidade ou da sua atividade que tem um risco de contaminação e risco maior de óbito, de ser protegida. Então, agiu muito bem criando uma legislação e, a partir de agora, o Estado de São Paulo punirá, com pena de multa, as pessoas que furarem a fila da vacinação, bem como aqueles servidores que, sabendo de que aquela pessoa não está naquele plano de vacinação, aplicam a vacinação naquela pessoa. Aqueles servidores que recebem, exemplificando, um atestado médico falso, informando uma comorbidade, esses servidores não serão responsabilizados por essa legislação e pela infração administrativa. Apenas, repito, aqueles que sabem que aquela pessoa ou não tem um atestado médico, ou não possui aquela idade, e vão lá e vacinam. A única exceção são aqueles casos em que não tem ninguém daquela categoria para realizar a vacinação no resto da ampola, que são as chamadas xepas. Aí, nesse caso, é melhor vacinar alguém fora do plano de vacinação do que desperdiçar aquele final de vacinação. Da mesma forma que as pessoas que se utilizarem de documento falso para fraudar o plano de vacinação, atestado médico, RG, responderão também pela prática de crime. Então, a comissão especial oficiará o Ministério Público para, nesses casos, apurar a prática de crime de uso de documento falso, a prática de crime a falsidade de atestado médico, bem como os médicos que elaboram atestados médicos informando uma comorbidade da qual a pessoa não possui, praticam um crime específico de produção de atestado médico falso, elencado no nosso Código Penal. E quando o servidor for responsável pela infração administrativa, estaremos também oficiando o seu superior hierárquico para iniciar um processo administrativo que poderá levá-lo não só a uma advertência, como uma suspensão ou até uma exoneração do seu cargo público. Então, temos aqui, Julie, mais uma medida de proteção à vida e de combate à Covid-19, liderada pelo grande protagonista, governador João Dória, que vem defendendo a vacinação, que criou o Plano São Paulo, que criou o Centro de Contingência, que criou as forças-tarefas para combater as festas clandestinas, das quais eu faço parte. Então, nós temos ali uma união de forças, de autoridades públicas, tanto do governo do Estado de São Paulo, como de municípios, principalmente o município de São Paulo, que tem a participação direta do prefeito Ricardo Nunes, bem como do governador João Dória e Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, PROCON, vinculado à minha Secretaria da Justiça e da Cidadania, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, todos unidos para combater festas clandestinas. E qual o problema da festa clandestina? Nós sabemos que a contaminação da Covid-19, ela acontece através das gotículas de saliva que as pessoas proliferam quando falam, quando espirram, quando tossem. Então, em locais fechados, com aglomeração, música alta, as pessoas falando alto, sem utilização de máscara, fumando o narguile, que é um produto que a pessoa vai passando o bocal de boca em boca para realizar, para fumar. Então, quer dizer, é um local que dezenas de pessoas entram contaminadas com Covid e, lamentavelmente, centenas de pessoas saem de lá contaminadas com Covid. Voltam para suas casas, voltam para o seu serviço e contaminam mais pessoas, que resultam em maior quantidade de internação e, infelizmente, em maior quantidade de óbitos. O Estado de São Paulo já superou 120 mil óbitos. O Brasil já superou 500 mil de óbitos. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem,
respeitem as medidas preventivas, respeitem as fases do Plano São Paulo, hoje a fase de transição, e se imunizem. Hoje nós temos ainda, Julie, aproximadamente 300 mil pessoas no estado de São Paulo que não tomaram a segunda dose, a chamada D2, da vacinação. Essas vacinas estão nos postos de saúde e as pessoas não foram lá se imunizar. Se elas não tomarem a segunda dose, não estarão protegidas e não protegerão outras pessoas e assim não combateremos a Covid-19. É só analisar estudos em outros países, ou o estudo precursor que o estado de São Paulo fez, Projeto S, no município de Serrana. Nós precisamos vacinar pelo menos 75% da população, porque a partir dali os resultados são significativos. O número nesse município, que é um município que, em razão do hospital, tinha um número muito elevado de contaminação e de óbitos, após a imunização de 75% da sua população acima de 18 anos, reduziu em 95% a quantidade de óbitos por Covid e reduziu em aproximadamente 86% as quantidades de internação em UTI. Secretário. É por isso que o estado de São Paulo e outros estados trabalham arduamente para poder imunizar a sua população. E, secretário, até por tudo isso que o senhor nos colocou nesse início de entrevista, não é? A Secretaria de Justiça e Cidadania, por meio da sua ouvidoria, vai receber essas denúncias. Eu gostaria que o senhor falasse como as pessoas podem fazer essas denúncias e como, então, a Secretaria, após receber essas denúncias, vai proceder. Gostaria que o senhor explicasse, então, para a população de um modo sucinto, por favor. Pergunta importante, Julie. Na verdade, nós não temos uma força-tarefa, né, que faz a fiscalização, que vai a campo fazer a fiscalização. Tá. Essa fiscalização, ela já acontece naturalmente pelas autoridades públicas, quer pela Polícia Civil, quer pela Vigilância Sanitária, pelos próprios postos de saúde e principalmente pela população. A população é a grande fiscal e a grande parceira da Secretaria da Justiça na investigação e na aplicação de multa, nesses casos de quem fura a fila. Então, se vocês têm conhecimento de pessoas que furaram a fila, entre em contato com a Secretaria da Justiça, entra no site da Secretaria da Justiça, você vai verificar lá a ouvidoria, comunica o fato, seu nome será respeitado no anonimato e nós, a partir dali, poderemos iniciar um processo administrativo, dando oportunidade ao investigado de se defender, de apresentar uma defesa, respeitando o contraditório e, posteriormente, se concretizada, né, a irregularidade, aí sim aplicaremos a essa pessoa essa multa, que varia de R$ 1.450 a cerca de R$ 98.500. Mas é muito importante que a população nos ajude a poder fiscalizar. Nós já oficiamos o delegado-geral da Polícia Civil, nós estamos também oficiando a Vigilância Sanitária para verificar casos, né, que já ocorreram de suspeita ou de própria comprovação de pessoas que, lamentavelmente, furaram fila, de pessoas que, lamentavelmente, não respeitaram os planos de vacinação, que, como já dito aqui, eles têm uma determinação científica para existir. Agora, secretário, uma outra questão, né? Lendo aqui, né, tem uma declaração que essa comissão especial, dentro, né, dessas análises, pode ou poderá expedir normas complementares para o cumprimento do decreto. Quais seriam essas normas? Seriam só de valores ou de questão de punir mesmo essas pessoas de diferentes modos? Como é que a Justiça... Então, porque eu imagino que isso será judicializado. Como é que a Justiça já tem um norte para essas judicializações ou vai depender de cada caso? Como é que vai funcionar? Na verdade, são normas regulamentares. Tá. Então, nós oficiamos todos esses representantes à Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Corregedoria para indicarem um representante. Indicaram seu representante, nós já realizamos a primeira audiência e após essa audiência nós fizemos, dentro dessas normas complementares, nós fizemos o nosso regimento interno. Isso em questão de dias, porque nós sabemos que esse plano de vacinação,
hoje, ele é muito rápido, né? O governador do estado de São Paulo já se comprometeu até 15 de setembro já vacinar todos os acima de 18 anos com a primeira dose da vacina. Então, nós aqui precisamos correr sobre um aumento, né, de punição, de pessoas que podem ser punidas. Isso necessita de uma nova legislação aí da Lesp, que precisa ser posteriormente regulamentada através do decreto pelo nosso governador João Dória. Nós podemos também fazer convênios, mas claro, a Secretaria é muito parceira dessas autoridades, dessas entidades públicas, então nós não encontramos necessidade de fazer um convênio com a Polícia Civil, e a Polícia Civil já se comprometeu, já conversei diretamente com o delegado-geral, o doutor Rui, que irá comunicar os delegados regionais, os delegados titulares das delegacias e verificar casos de instauração de inquérito policial pela prática, né, de furar-fila, utilizando de documentos falsos, onde ali eles investigam já a prática de crime, nós poderemos começar a investigar e punir administrativamente com a pena de multa as pessoas que furaram a fila da vacinação. Mais uma vez, eu gostaria de reiterar os meus cumprimentos à Alesp, que foi o primeiro estado, através dessa legislação, que passou a punir as pessoas, né, que furam fila da vacinação, bem como o governador João Dória, que assinou o decreto que regulamentou essa legislação e passou a possibilitar, através dessa comissão especial, poder aplicar essa legislação e punir os infratores, salvando a vida das pessoas que necessitam serem vacinadas naquele determinado momento. Doutor, nós estamos falando justamente, né, de penalizar essas pessoas que pretendem ou que desrespeitarem justamente essa ordem de vacinação. Nas últimas semanas, nós vimos algumas matérias veiculadas que lá no centro de São Paulo o pessoal estava vendendo atestado, né? Justamente para essas pessoas poderem entrarem na fila de vacinação antes da hora. Pelo seu conhecimento, pela sua análise, não só as pessoas que vão furar fila, mas também essas práticas, não só no centro de São Paulo, mas em outros locais, de venda de atestado, também deveriam ser coibidos. É verdade, Julie. São essas pessoas, principalmente, que a gente quer atingir. Infelizmente, nós tivemos essas informações, por isso que nós já oficiamos a Polícia Civil, porque nesse caso de pessoas que compram atestados médicos falsos, né, e se vacinam informando uma comorbidade e roubando a vez de quem de fato tem a comorbidade e que precisa ser vacinado, até respeitando a ciência, das pessoas que falecem em razão da Covid-19, de 5, 3 ou 4 possuem comorbidade. Então, esse é um motivo de que pessoas com comorbidade, elas têm preferência nos planos de vacinação. Da mesma forma, as pessoas com elevada idade, da mesma forma, as pessoas que realizam atividades de risco. Então, por esses motivos, nesse caso, além da infração administrativa, é apurado o uso desse atestado médico falso, que é crime. Eu queria pedir também, Júlia, para eu poder divulgar aqui o telefone da nossa ouvidoria, que recebe essas reclamações. É o 011 3291 2624. Repetindo, 011 3291 2624. Ou quem não puder anotar, entra no site da Secretaria da Justiça, faz ali o seu comunicado, se sabe ali do local que vende atestado médico, fala conosco, nós entraremos em contato com a polícia para verificar aquele local, se possível, prender a pessoa que vende o atestado médico em flagrante e apurar a prática de crime, bem como a infração administrativa, que aplica a pena de multa. E como eu já disse, multa alta, que pode chegar até quase R$100 mil. Perfeito. Dr. Fernando José da Costa, secretário de Justiça e Cidadania de São Paulo, muito obrigada, viu, pela contribuição sempre pontual e importante aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço o espaço e graças a vocês que fazem esse importante trabalho de informação, de divulgação, nós continuaremos trabalhando
liderados pelo governador João Dória, pelo vice-governador Rodrigo Garcia, aqui em parceria com a Alesp, muito bem representada pelo presidente Carlão Pinhatari, nesse árduo trabalho dos servidores públicos que hoje trabalham na maior pandemia que o Brasil, que nossas gerações já tiveram, protegendo a vida dos brasileiros. Muito obrigada, bom dia para o senhor. O estado de São Paulo registrou apenas em junho mais do que o dobro de mortes por Covid-19 do que a China em toda a pandemia. Nas últimas 3 semanas foram contabilizados 10.884 novos óbitos pela doença aqui no estado, contra o total de 4.636 no país asiático. Nesta segunda-feira, São Paulo chegou ao total de 122.258 mortes. A média móvel diária de mortes é de 578, valor 31% maior do que o registrado há 14 dias, o que indica tendência de alta da pandemia. Há 98 dias seguidos, a média móvel diária de mortes está acima de 400. Nesse período, foi registrada quase a metade, 47% de todas as mortes durante a pandemia no estado, mais de 58.035 mortes. O número de postos de vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo que não estão funcionando aumentou para 300 às 5 da tarde da segunda-feira. Mais de 60% dos 479 postos não estão vacinando, segundo dados da plataforma De Olho na Fila, criada pela Prefeitura para indicar a situação de filas, então, em cada local de vacinação. Os dados mostram que a falta de vacinas aumentou ao longo do dia. Em levantamento feito às 1h20 da tarde de ontem, eram 155 os locais com a descrição não funcionando, o que correspondia a 32% do total. A situação que foi mais grave ontem foi da Zona Norte, onde 84 dos 92 postos de vacinação estavam inoperantes, o que foi equivalente a 91% do total. Em alguns distritos da região, como Perus e Jaçanã, nenhum posto está funcionando. Em nota, a Prefeitura afirma que ocorreu desabastecimento pontual e que está tomando as devidas providências para a normalização. Nós lemos aqui no início do Jornal da Rede Alesp que realmente hoje, na terça-feira, nenhum posto vai funcionar para a primeira dose. Só repetindo, apenas segunda dose você pode ir aos postos aqui na capital paulista para tomar. Primeira dose vai voltar a partir de amanhã. E a gente fala agora sobre um sistema que monitora a circulação de variantes da Covid-19 aqui na capital paulista. E esse sistema para monitorar a circulação de variantes do novo coronavírus na cidade de São Paulo está sendo implementado por meio de uma parceria entre Prefeitura e a rede de laboratórios DASA e também a FAPESP. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Esther Sabino. Ela é professora associada da Faculdade de Medicina da USP e coordena também essa iniciativa. Bom dia, professora. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, viu, professora Esther? E justamente falando sobre o monitorar a circulação dessas variantes, né? Também o Instituto Butantan vai lançar um boletim epidemiológico e disse de 19 variantes em todo o estado. Mas eu gostaria que a senhora começasse falando para a gente sobre esse projeto da cidade de São Paulo, de monitorar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é muito importante ser monitorada, porque vários os aeroportos principais do país estão aqui, e eu acho que também é importante essa colaboração das diversas áreas, aqui no caso, a vigilância da cidade de São Paulo, o laboratório DASA, que faz parte do diagnóstico para a Prefeitura, a Universidade de São Paulo, com o apoio da FAPESP. Então, eu acho que essa união é muito importante. A gente tem que juntar esforços com os diversos grupos, também muito importante o trabalho que o Butantan tem feito. Eles fazem muitos testes, são responsáveis por um grande número de testes no estado de São Paulo, então também podem, têm a capacidade de gerar dados relacionados às linhagens. Então, isso todo esse esforço de vários grupos é muito importante que seja feito
em paralelo e em colaboração. E essa notícia está no site do Governo do Estado de São Paulo, falando, né, como será, então, essa análise. É uma análise semanal, não é, professora? Eu gostaria que a senhora contasse para quem está em casa como é que vai funcionar, então, essa análise, quem, né, vai fazer essa análise, como serão divulgados, ou se a população terá acesso a essa informação, ou apenas a administração pública, para entender como vai cuidar da Covid-19 aqui no estado, na cidade de São Paulo, a partir de agora. Então, esse foi um desenho feito pelo professor Carlos Fortaleza, da Unesp. Ele é um epidemiologista que desenha estudos espaciais. Então, a cidade foi dividida em regiões, nós pegaremos em torno de 384 amostras que representam a população em cada uma dessas regiões e faremos isso toda semana. Quem separa as amostras é o grupo da vigilância, ou a indicação das amostras, da vigilância da prefeitura, que envia quais amostras deverão ser testadas para o grupo da ASA, que nos envia as amostras para fazer a primeira triagem com técnicas de PCR e depois será feito um sorteio dessas amostras para um sequenciamento mais detalhado. Agora, professora... Então, a ideia é que torne relatório... Pode continuar, professora, desculpa. A ideia, respondendo a sua pergunta, é que os dados nos enviados para a prefeitura, colocados em relatórios, e a gente quer fazer isso o mais brevemente possível, e também no formato de trabalhos científicos. Professora, quando eu faço, então, essa análise, eu faço esse monitoramento, esse rastreamento, né, principalmente dessas novas variantes, e entrego, então, esses dados para a administração pública, até para que as pessoas que estão em casa entendam, né, o quanto esse trabalho de vocês vai refletir, então, também no trabalho de como a saúde vai cuidar dos seus aqui na cidade. Exatamente. A resposta a uma epidemia é um conjunto de fatores e esse é um deles. É muito importante que exista harmonia e troca de informação entre os diversos grupos para que se possa fazer as melhores políticas de resposta a uma epidemia. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido de organizar redes colaborativas na cidade. Agora, uma outra questão, né, a senhora falou dessa colaboração. No momento de pandemia em que todos os setores vão entendendo, conforme ela vai acontecendo, como devem agir, quando se fala em colaboração de ciência e ação, né, porque é isso que a gente está vendo agora com esse sistema que já está monitorando a circulação de variantes. A gente une a ciência com a efetividade daquilo como a administração pública pode cuidar, então, desse momento de pandemia por aqui. É exatamente isso. E nós temos a sorte de ter uma agência como a FAPESP, que tem a rapidez e consegue organizar os grupos científicos no estado de São Paulo. E toda essa rapidez, desde o começo, o nosso grupo conseguiu fazer por conta dessa programação da FAPESP, dos projetos que vinham já sendo desenvolvidos. Então, ao juntar as pessoas, a gente chega muito mais longe. Eu acho que é essa a mensagem. Um outro dado muito interessante que a gente tem aqui é que, como a senhora nos disse, né, essas amostras, elas vão passar, então, serão submetidas a um teste de RT-PCR, capaz de identificar, então, essas 5 cepas, né, que a gente está falando do Reino Unido, sul-africana, da Índia, de Manaus, e uma que a gente tem, a Zeta P2, né, do Rio de Janeiro. Caso o resultado seja negativo, para todas, a amostra será sequenciada. Eu gostaria que a senhora falasse dessa questão da sequência, que a senhora foi uma das pioneiras no sequenciamento, né, dessa questão da Covid-19 por aqui, para identificar essa linhagem. Eu gostaria que a senhora contasse para quem nos assiste, né, o quanto também sequenciar, entender dela também lá na frente fica eficiente para o combate da pandemia. Então, nós precisamos estar muito atentos para os
surgimento de novas linhagens que possam trazer algum problema. Não é tão simples, o fato de você achar uma linhagem nova não quer dizer que ela vai causar um problema, mas a gente precisa estar atento, por isso iremos sequenciar essas amostras que não puderem ser classificadas pelo teste PCR. Também nós vamos sequenciar parte das amostras que puderam ser tipadas para entender como está evoluindo essas outras cepas conhecidas. Então, é importante o dado completo, o número maior possível de amostras nos permite dar mais segurança, se, por exemplo, está sendo introduzida a linhagem indiana aqui na nossa cidade, e também se a atual linhagem, que é a P1, está evoluindo de alguma forma para alguma sublinhagem que poderia trazer novos problemas. Então, as questões são muito importantes e elas precisam ser respondidas mais próximo tempo real, quer dizer, a gente precisa tentar dar as respostas rapidamente e não meses depois. Tá? O objetivo desse projeto é tentar fazer a resposta ficar em tempo real. E quando a senhora fala nessa questão do tempo real, e nesse momento em que nós temos a vacinação acontecendo, dei a notícia há pouco da chegada de doses da Janssen, que é a primeira que vai chegar no Brasil com uma dose só para a imunização das pessoas. Quando eu faço o sequenciamento, quando eu monitoro essas variantes, daqui a um tempo, essa resposta também para a vacinação se torna essencial, de entender se realmente é preciso lá na frente ter um reforço, que nós teremos talvez a vacinação anual contra a Covid-19, talvez seja uma realidade muito próxima. Nesse sentido, do quanto esse monitoramento, ele também, lá na frente, para a questão de vacinação, é importante. É muito importante também, por isso que é tão importante estar trabalhando em conjunto com a vigilância, porque não basta sequenciar, a gente precisa sequenciar e ter parte dos dados, por exemplo, se aquela amostra está vindo de uma pessoa que foi ou não vacinada. Tendo um grande número de amostras sendo testadas para as quais a gente sabe o status vacinal, fica muito mais fácil fazer a análise. Então, é muito importante juntar os dados epidemiológicos, a história de vacina com o sequenciamento. E aí sim a gente pode concluir qual linhagem está escapando, se existe alguma coisa que sugira a necessidade de revacinar e principalmente o que precisa estar nessa nova vacina, se a gente precisa desenhar uma vacina com uma nova linhagem, por exemplo. A gente vai vendo, para quem está em casa acompanhando agora a nossa entrevista com a Esther Sabino, o quanto se debruçar nesse sequenciamento da Covid-19, o quanto se debruçar com a ciência auxilia na tomada de decisão, porque a gente está falando disso, professora, da tomada de decisão em tempo real. A gente está numa luta contra o tempo, contra essa pandemia, para tentar amenizar todos os efeitos. Quando a senhora diz tempo real, é isso, é você usar a ciência a favor desse tempo que parece que vai ficar escasso. Exatamente, a gente tem que tomar atitudes e a resposta na epidemia depende muito disso, de você ter os melhores dados e ter uma resposta em conjunto. Tudo é importante os testes, é importante a comunicação à população, é importante as medidas, quando é necessário, as medidas de restrição são extremamente importantes. Então, é um conjunto de dados e que eles não são feitos tudo ao mesmo tempo e você às vezes precisa ir, voltar em determinadas decisões até que você acha a melhor saída. Hoje, realmente, o foco é vacinação, as pessoas precisam buscar ser vacinadas, não podem deixar de escolher vacina, elas têm que ser vacinadas o quanto antes, isso vai ser muito importante daqui para frente, para a gente conseguir diminuir a taxa de transmissão na nossa população. Professora, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu não posso deixar que a senhora conte para quem nos assiste agora o papel fundamental do Instituto de Medicina Tropical aqui para o Brasil. Eu fico contente de poder ter contribuído, a Universidade de São Paulo
um conjunto de professores, não sou só eu, são pessoas em várias áreas. E o Instituto é um instituto que já tem 60 anos, ele está dedicado a doenças negligenciadas, e isso é uma área muito importante do conhecimento que a gente precisa apoiar. E eu fico feliz que a gente tenha podido contribuir para essas respostas nessa epidemia. Perfeito, professora, muito obrigada, viu, pela sua entrevista hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho por aí. Obrigada. O deputado Rafael Silva, do PSB, conquistou para o município de Santa Rosa uma emenda de R$100 mil para a compra de um aparelho de anestesia para a Santa Casa. Os pedidos, os recursos foram feitos por autoridades da cidade que salientaram que esse é um ganho importante para o setor de saúde. Recentemente, o parlamentar conseguiu também para Santa Rosa mais de R$500 mil para melhorias na cidade. São R$150 mil para a compra de uma van para atendimento de pacientes e R$350 mil para investimento na construção de uma arena esportiva, campo society de grama sintética, cercado e mini-quadra de basquete. Dos quase 89 milhões de brasileiros que já foram vacinados contra a Covid-19, pouco mais de 24 milhões receberam a segunda dose, o que significa cerca de 12% da população nacional completamente imunizada. Pouco mais de 64 milhões de pessoas ainda não tomaram a segunda dose, o que equivale a mais de 30% de todos os brasileiros. O estado de São Paulo já vacinou 34% da população, ou seja, 16 milhões de pessoas, 6 milhões delas já com a segunda dose. Os dados são das secretarias estaduais de saúde. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informação para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.